Uma das coisas mais importantes que temos dentro do Kung Fu é a concentração. A concentração é conseguida através da prática constante. Geralmente, os praticantes de Kung Fu aprendem a fazer os exercícios respiratórios, a meditação e os exercícios de alongamento para promover a facilidade para realizar os movimentos. Esta é uma demonstração de que é possível fazer com que o corpo evolua juntamente com a mente. Os mestres de Kung Fu, ao longo de milhares de anos, ensinam que a prática do Kung Fu não é semelhante à musculação, por exemplo. Os exercícios têm a finalidade de fortalecer o corpo de uma forma integrada, ou seja, de uma forma que o corpo e a mente possam progredir juntos. O ensinamento do Kung Fu é muito criterioso e, ao mesmo tempo, muito simples. Muitos mestres de Kung Fu ensinam que a prática desta arte deve ser sempre feita junto à natureza. É importante notar que, ao longo de muitos anos, o ser humano vem se afastando da natureza. Através da vida moderna e da facilidade com que os eletroeletrônicos são adquiridos, nós vamos nos esquecendo de ter o contato, como por exemplo, com o ar puro, com os bosques, com as florestas. Neste vídeo nós estamos vendo alguns exercícios que são praticados na escola Kuen-Lun de Kung Fu. A prática deve ser assim, sempre junto à natureza. Os exercícios devem ser feitos de maneira natural. Não é preciso forçarmos ao máximo ou adquirir o desenvolvimento de um atleta de ponta. Não precisamos correr quilômetros por dia para adquirir a resistência necessária para a prática do Kung Fu. Os exercícios mostrados aqui podem ser feitos assim, de maneira simples, junto à natureza, em um local onde o ar puro deve ser a nossa prioridade. Devemos evitar, porém, salas fechadas e locais abafados. Trajar roupas leves, confortáveis, para que possamos nos movimentar de forma confortável. No passado, os mestres de Kung Fu ensinavam que nós devemos buscar os altos das montanhas. Nestes locais, o ar puro é mais concentrado, existe mais oxigênio, e assim os exercícios são feitos de forma mais proveitosa. Cada um dos exercícios apresentados aqui deve ser feito cerca de 50 vezes. Primeiro, o praticante deve se concentrar, fazer o que os chineses chamam de harmonização. Em seguida, a energia deve ser expandida para depois ser controlada. Os exercícios ensinados pelas inúmeras escolas de Kung Fu são sempre os mesmos. O que mudam são os métodos. Algumas escolas utilizam gritos para fazer com que a energia expanda do dantin para mãos e pés. Outras escolas utilizam exercícios respiratórios silenciosos ou ainda pode-se utilizar o que chamamos de respiração sonora. Durante a prática do Kung Fu, nós vamos aprendendo que a simplicidade é o melhor caminho para poder alcançar os melhores resultados dentro dos treinamentos do Kung Fu. Aqui, nós vemos a prática de um exercício simples, cuja finalidade é fazer com que a energia seja canalizada para as mãos. E assim, nós vamos adquirindo toda a disciplina mental, que é necessária e peculiar para a prática do Kung Fu. É importante notar que a prática do Kung Fu não deve ser feita ao sol. Geralmente, os praticantes de Kung Fu o fazem pela manhã ou à tarde depois que o sol se põe. Estes são os melhores horários para aproveitar a energia que está
sendo exalada através das plantas e estando abundante na natureza. Também é necessário seguir uma dieta sempre à base de vegetais. Devemos evitar alimentos artificiais como refrigerantes, enlatados e outros. O consumo de carne deve ser o mínimo. Segundo os chineses, a prática do Kung Fu está sempre associada à medicina chinesa. Assim sendo, nós temos que nos esforçar para termos o máximo de contato com a natureza. É de onde vem a nossa saúde. Toda prática deve ser seguida pela orientação de um mestre. Alguém que conheça o Kung Fu. Alguém que saiba ensinar os exercícios de forma correta. Para que dessa forma possamos aprender, praticar e futuramente ensinar os exercícios de Kung Fu. E durante a prática do Kung Fu, algumas pessoas querem praticar sem seguir os critérios que são ensinados pelos mestres. Isso não se faz. Cada exercício, cada técnica, cada estilo tem as suas propriedades, as suas características, as suas formas de se treinar. Não podemos nunca, jamais, treinar da maneira que acharmos melhor. Se o mestre ensina que antes de treinarmos Kung Fu devemos meditar por 15 minutos, não adianta a gente querer queimar essa etapa do treinamento, porque ela é importante. Se os mestres ensinam que nós devemos treinar os alongamentos antes de fazer os exercícios primordiais, os exercícios básicos do Kung Fu, não adianta querer queimar etapas, porque senão dá errado. A prática do Kung Fu é como fazer um bolo. Nós devemos ter os elementos, os ingredientes na medida para que funcione. Por exemplo, se nós fizermos um bolo sem ovos, ele não vai ter a mesma textura. Se não colocarmos leite no bolo, ele não vai ter a mesma textura. Se deixarmos de colocar o sal ou o açúcar no bolo, então esse bolo vai ficar sem sabor. Da mesma forma é o treinamento do Kung Fu. Nós devemos praticar os exercícios da forma que os mestres ensinam. Não adianta querer fazer adaptações, cortar certos procedimentos que são feitos durante a prática do Kung Fu, porque senão nós não vamos ter mais os resultados esperados. A prática do Kung Fu é uma arte. Então, nós devemos seguir criteriosamente aquilo que os mestres nos ensinam. Se é necessário fazer os exercícios de concentração, as harmonizações, antes de treinar os golpes, é porque é preciso fazer. É porque devemos fazer. Porque senão não vamos alcançar os resultados que são esperados para a prática ter o sucesso. É muito simples isso. É muito simples a prática do Kung Fu. No passado, alguns filmes produzidos pelo cinema e pela televisão confundiam a cabeça das pessoas. Muita gente começou a imaginar que o Kung Fu era aquilo que aparecia nas telas do cinema. Os atores se movimentavam de uma forma totalmente fora da realidade. Os golpes eram realizados de uma forma totalmente fantasiosa. Nenhum ser humano, nenhum mestre de Kung Fu, nenhum lutador consegue se mover daquela forma durante um combate. Então, é muito difícil hoje no Brasil lutar contra a imagem que ficou do Kung Fu. O verdadeiro Kung Fu não é aquele que era apresentado no cinema e na televisão. Haja visto que um ator conhecido como Jack Chan
produzia os filmes de Hollywood e no final mostrava os erros de gravação. Isto é prova de que todos os movimentos eram ensaiados, eram coreografias. Mas muita gente insiste em imaginar que nós podemos lutar semelhante a uma serpente, da mesma forma que uma garça, um leopardo, um dragão, até mesmo como um escorpião. Isso é mentira. O Kung Fu não tem essa intenção de fazer com que as pessoas consigam lutar da mesma forma que os animais. Os movimentos inspirados em animais servem para fortalecer partes específicas do corpo. Aqui nós estamos vendo um kati. Esse kati é conhecido como o punho da travessia. Os movimentos realizados aqui não são defesas e ataque. São preparações e ataques. Nós concentramos a nossa mente no movimento e em seguida colocamos a nossa mente no movimento e desferimos o golpe. É assim que treinamos o Kung Fu na nossa escola. Esta é a forma correta de se praticar o Kung Fu da escola Kuen Lun. Não tem defesas e ataques.